E agora eu vou abordar uma dúvida muito comum das pessoas. Nossa, com a quantidade de fundo imobiliário que eu tenho que ter, o que vale a pena, né? Importante dizer, pessoal, que não existe uma regra fixa, né? Uma obrigação de você ter X fundos imobiliários numa carteira, tá? Eu, particularmente, eu gosto de ter uma quantidade um pouco maior de fundos imobiliários, porque eu acredito que além de se diversificar dentro de cada imobiliário, você vai estar se diversificando em gestão, se diversificando em tipos de imóveis, em locações, em inquilinos. Então, assim, não quanto mais, né, mas uma quantidade mais elevada de fundos imobiliários, melhor. E aí eu coloquei aqui uma quantidade que eu considero muito bacana de se ter, entre 8 e 12 fundos imobiliários. Eu acredito que pode ser o ideal, tá? É lógico, pessoal, que se você não tem nenhum fundo imobiliário ainda, você não precisa se desesperar e sair comprando fundo imobiliário para chegar ao número de 8. Não. Mais importante do que comprar rápido é comprar certo. Então, analise os fundos imobiliários da melhor maneira possível para você poder tomar uma decisão mais adequada, tá? Então, a quantidade, ela importa bem menos que a qualidade, tá? Isso eu falo muito quando eu falo de giro de patrimônio. Evitem ficar comprando ativos ruins que depois vocês têm que vender. Porque se vocês venderem, provavelmente vocês vão ter perda nessa venda e não vale a pena você ter perda nenhuma, tá? E jamais tem em carteira mais fundos imobiliários do que você é capaz de acompanhar, tá, pessoal? Se você não consegue ali acompanhar os fundos imobiliários que você tem em carteira, a verdade é que não está valendo muito a pena você ter esses fundos imobiliários na sua carteira, tá? E quais são os segmentos, os melhores tipos que eu considero para ter na minha carteira, tá, pessoal? Mas, lembrando, isso aqui não é realmente uma verdade absoluta, essa é a minha opinião como investidor e a forma como eu já realmente internalizei essa análise de fundos imobiliários. Não existe uma regra fixa obrigatória, já falei, tijolo e papel, na minha opinião, são os melhores tipos e por isso, majoritariamente na carteira, eu teria tijolo e papel. Atualmente, inclusive, eu não tenho nenhum outro fundo que não seja de tijolo e papel, exatamente porque eu prefiro me expor diretamente aos ativos, então eu não vou ter fundos de fundos, que são os FOFs, e também não vou ter fundos de desenvolvimento, que são aqueles que eu considero mais arriscados e mais difíceis de precificar, tá? E, geralmente, algo entre 3 e 5 segmentos dentro de uma carteira de fundos imobiliários é suficiente para você ter uma carteira diversificada que atenda aos seus objetivos, tá? E, geralmente, eu oriento que você priorize segmentos que você acredita mais. Como assim? Eu vou citar agora alguns tipos de segmentos, mas vai ficar muito claro para vocês que não são todos os segmentos iguais. Existem segmentos no setor logístico, segmentos do setor de lajes corporativas, também temos de shoppings, temos a parte educacional, hospitais, comercial, varejo, tudo isso são segmentos que nós temos dentro de fundos imobiliários, a gente pode escolher os melhores e aqueles que a gente mais acredita para realmente tomar as melhores decisões dentro da nossa carteira. Tá? Essa é a nossa lógica, saber analisar para conseguir tomar as decisões com base naquilo que a gente acredita. E quais são os melhores segmentos dos fundos imobiliários, na minha opinião? Vou mostrar para vocês aquilo que eu acredito, para vocês poderem realmente terem essa condição de fazerem por conta própria. Os melhores segmentos, na minha opinião, para fundos imobiliários, vou até reduzir um pouquinho aqui, são os segmentos, na minha opinião, logístico, de shoppings, lajes corporativas e industrial, tá? Tem também o educacional aqui, que eu considero ter numa quantidade um pouco menor. Eu coloquei até na ordem a minha preferência. Eu geralmente gosto mais do segmento logístico, de shoppings, lajes corporativas, industrial e educacional nessa ordem, tá? Tem também um outro que eu gosto, que eu estou começando a me expor, que é justamente o de varejo, tá? A parte comercial, que justamente são aqueles fundos imobiliários que estão alugando para supermercados, lojas que são lojas de rua, lojas de departamentos. Então, isso pode ser, sim, um bom exemplo de fundos de tijolo para a gente ter em carteira. E de papel, logicamente, são fundos de recebíveis, e dentro dos recebíveis a gente vai ter vários exemplos de recebíveis. A gente vai ter aí recebíveis no caso, atrelados ao IPCA, atrelados ao IGPM, pós-fixados atrelados ao Selic, e tudo isso nós devemos analisar para tomar uma decisão de quais fundos imobiliários nós vamos investir, tá? Os piores tipos de fundos imobiliários, na minha opinião, não necessariamente você deve ou não deve, mas é a forma como eu considero, são os Fund of Funds, os FOFs, e os de desenvolvimento, que eu opto por não ter na minha carteira atualmente e não pretendo ter também tão cedo. E agora, eu vou mostrar para vocês aquilo que eu considero um exemplo de carteira ideal, tá, pessoal?
Não é uma regra, não significa que você deve seguir isso integralmente, mas é um exemplo que eu gosto de dar para que vocês consigam entender, visualizar. Nossa, mas o que o Daniel fala de ter uma carteira ideal? É justamente uma carteira diversificada com vários fundos imobiliários de diversos segmentos. Você não precisa ter um único fundo imobiliário do segmento logístico. Você não precisa ter um único fundo imobiliário do segmento de lajes corporativas e de shopping. Você pode ter mais de um dentro de cada segmento para que você esteja diversificado de uma maneira um pouco mais adequada. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu consideraria aqui um exemplo de carteira ideal. Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. Uma carteira ideal, para mim, ela teria ali pelo menos essa distribuição. Lembra que eu falei de 8 a 12 ativos? Então, essa carteira é uma carteira ideal de 12 ativos. Digamos que você quisesse ter 8 ativos, é só reduzir aqui de 3 para 2, que também estaria interessante. Então, eu gosto dessa formatação de carteira, porque ela meio que divide por igual. Mas reparem que aqui eu acabei deixando para trás alguns segmentos. Não está aqui, por exemplo, o segmento industrial, não está aqui o segmento de educacional, nem de hospitais, nem de varejo. E o que você pode fazer além disso? Você pode também optar por reduzir um desses aqui, tá? De cada um dos segmentos, e colocar mais um de cada segmento, diversificando ainda mais a sua carteira. Mas por que eu chamei essa carteira de carteira ideal? Porque, dentre as diversificações possíveis que nós temos de forma simples, eu busquei ser o mais simples possível aqui, eu acredito que essa carteira, ela traz para a gente um benefício muito grande diante de uma simplificação da gente escolher apenas 4 segmentos, que são ali, logísticos, shoppings, lajes corporativas e recebíveis. Então, é muito simples de fazer e, ao mesmo tempo, você tem um benefício muito grande. Uma dúvida aqui do Marcelo, vamos ver. Os fundos de shoppings estão baratos, porém pagando poucos dividendos. Você acha que vale a pena? Sim, Marcelo, eu acho que vale a pena. Até estava comentando isso com a minha mãe, porque ela tem fundos de shopping na carteira dela. E hoje os fundos imobiliários de shopping não estão distribuindo tanto. Mas isso tudo motivado pelos shoppings estarem fechados. Nós temos muitas cidades em lockdown. A minha cidade, que inclusive está em lockdown, muitos shoppings estão fechados. Mas com a reabertura desses shoppings, após o fim do lockdown, e principalmente com a vacinação em massa, a gente tende a ter a retomada dos dividendos que serão pagos. Ou seja, vai valer muito a pena. Você vai ter pago barato por imóveis e vai receber aluguéis pelo que eles valem na prática. Então, ao meu ver, os fundos de shoppings continuam valendo a pena, assim também como os de lajes corporativas, que nesse período de home office também tiveram uma queda no seu valor patrimonial, tiveram uma queda também nas cotações, e pode sim retomar isso facilmente com o fim da pandemia, já que eu acredito que o home office não vai ser para todo mundo. Eu acredito que algumas empresas vão precisar retomar os escritórios e, sem dúvida, vai voltar tudo isso aí que eu estou falando com vocês.